Mensagem por Robert Murray McCheyne. Por que Deus é um estrangeiro na terra? Texto: Jeremias, capítulo 14, versículo 8 e 9. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como um viandante que arma sua tenda para passar a noite? Por que serias como o homem surpreendido, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Em muitas partes da Escócia há boas razões para crer que Deus não é um estrangeiro, mas que o Senhor Jesus tem sido conhecido e que o Espírito Santo tem despertado muitos conforme o seu beneplácito. Todavia, em muitos outros lugares de nossa terra, é de se temer que Deus é um estrangeiro, e como um viandante que arma sua tenda para passar a noite. Quão poucas conversões há no meio de nós. Quando Deus está presente com o seu poder em algum país, então há muitos que são despertados ao sentimento de pecado e se juntam ao redil de Cristo. O ministro piedoso, falando de tal tempo, disse: haviam sinais da presença de Deus em que quase todos os lares era um tempo de gozo nas famílias, mas por causa da salvação trazida a eles, pais se regozijavam em suas crianças porque tinham nascido de novo, os maridos por causa das conversões reais de suas esposas e as esposas de seus maridos. A cidade parecia estar cheia da presença de Deus. Nunca antes se tinha visto dias de tanta plenitude de amor e de gozo, ainda que houvesse numerosos sofrimentos, como na verdade havia. Não há nada dessa espécie entre nós agora. Ah, que contraste tão triste nos oferece a maioria de nossas atuais famílias. Quantas famílias há nas quais não há uma alma viva sequer? Quanta morte há entre os verdadeiros cristãos. Em um tempo de avivamento, quando Deus está presente com todo o seu poder em algum país, não somente são despertadas as pessoas não convertidas e correm para Cristo, mas aqueles que já estavam em Cristo antes recebem novas medidas do Espírito. Eles passam aparentemente por um sendo novo nascimento. Eles são trazidos ao palácio do rei e dizem: beijei-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Um querido cristão dizia em tal época: minha iniquidade, assim como vejo em mim, parece-me completamente inefável, como um dilúvio infinito, ou como montanha sobre minha cabeça. Não sei como expressar melhor o que os meus pecados parecem ser para mim, do que dizendo que são infinitos montões sobre infinitos montões, e multiplicados infinitamente pelo infinito. Quão pouco desse sentimento existe entre nós. Quão pouco parecemos sentir que o pecado seja uma maldade infinita. Quão evidente é que Deus é um estrangeiro da terra. Quão grande é a audácia dos pecadores no pecado. Como nos dias de Jeremias, assim é nos nossos dias. Muitos parecem como se a sua cerviz fosse um nervo de ferro e a sua testa de bronze. Quando Deus está presente com poder, então os pecadores, ainda que permanecendo não convertidos, são frequentemente refreados. Há um temor de Deus sobre seus espíritos. Ah, não é assim entre nós. Os portões do pecado estão escancarados. Eles publicam os seus pecados como Sodoma, sem os disfarçar. Ai da sua alma, porque eles fazem mal a si mesmos. Não é, pois, um tempo de clamar: ó esperança de Israel e redentor meu? Não deveríamos solenemente fazer uma pergunta: por que Deus é um estrangeiro na terra? Primeira mensagem dirigida aos ministros. Comecemos por aqueles que levam os vasos do santuário. É de se temer que há muita pregação infiel aos não convertidos. Jeremias se lamentava disso em seus tempos. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Não é esta a razão que deveria nos fazer lamentar em nossos dias? A grande parte de nossas congregações estão fora de Cristo e permanecem
noite e dia debaixo da ira do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e como isso é de se temer que a maioria das ansiedades e cuidados dos ministros não é o preocupar-se com a verdadeira salvação das pessoas, e seus sermões não se ocupam principalmente do caso tão desesperados deles. Todas as palavras dos homens e dos anjos não podem descrever a horrenda situação do que estão sem Cristo. E todavia é de se temer que não falamos aos perdidos com aquela claridade, frequência e urgência necessária. Quão poucos ministros são como os anjos de Sodoma, misericordiosamente ousados, de forma que tomaram aos pecadores vagarosos pelas mãos. Quão poucos obedecem àquela palavra de Judas, e salvai-os com temor, arrebatando-os do fogo. Muitos daqueles que cumprem tudo isto fielmente não o fazem todavia eternamente. Nós temos mais da amargura do homem do que da ternura de Deus. Nós não nos compadecemos dos homens nas entranhas de Jesus Cristo. Paulo escreveu dos inimigos da cruz de Cristo com lágrimas nos seus olhos. Há muito pouco deste pranto entre os ministros agora, conhecendo os terrores do Senhor. Paulo persuadiu os homens. Há pouco desse espírito persuasivo entre os ministros agora. Como poderemos entranhar que os ossos sejam muito secos e que Deus seja um estrangeiro na terra? É de se temer que haja muita infidelidade no manifestar de Cristo como um refúgio para os pecadores. Quando um pecador é convertido recentemente, ele de bom grado persuade aos outros para ir a Cristo. O caminho é tão claro, tão fácil, tão precioso. Ele pensa, se eu fosse apenas um ministro, como persuadiria aos homens? Este é um sentimento verdadeiro e correto, mas quão pouco há dele entre os ministros. Davi disse, criei, por isso falei. Poucos são como Davi nisto. Muitos não fazem o objetivo e fim de seu ministério o testificar de Jesus Cristo como alto refúgio para os pecadores. É de se temer que muitos são como os escribas e fariseus. Eles fecham as portas, eles não entram e nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Alguns expõem a Cristo clara e fielmente, mas onde está aquela maneira de suplicar de Paulo para que os homens sejam reconciliados? Nós não convidamos aos pecadores ternamente. Não lhes rogamos esclarecidamente para que procurem a Cristo. Nós não ordenamos com autoridade que se cheguem às bordas do Cordeiro. Nós não lhes compelimos a entrar. Nós não estamos com dores de parto até que Cristo seja formado neles, a esperança da glória. Como podemos nos maravilhar em que Deus seja um estrangeiro na terra? 2. Dirigido aos cristãos. Com respeito à palavra de Deus, parece que há pouca sede de ouvir a palavra de Deus entre os cristãos de hoje em dia. Do mesmo modo que um estômago delicado faz que um homem coma reduzidamente, assim parece que muitos cristãos estão submetidos a uma verdadeira dieta espiritual em nossos dias. Muitos cristãos parecem que ouvem a palavra de Deus misturando-a com orgulho em vez de fé. Eles veem mais como juízes do que crianças. Poucos se comportam como meninos de peito. A maioria parece preferir o lugar de Moisés ou de Maria aos pés da cruz. Muitos vêm ouvir a palavra de um homem que morrerá e não a palavra do Deus vivo. Ao homem que morrera e não a palavra de Deus vivo. Não devem os cristãos ser ensinados por esta oração? A esperança de Israel? Com respeito à oração, há muito lavrar, muito semear, porém muito pouca angústia na semente pela oração. Deus e vossa consciência são testemunhas de quão pouco orais. Sabeis que sereis homens de poder se forem homens de oração, e mesmo assim não quereis orar. Instáveis como as águas, vocês não se sobressaíram. Lutero dedicava suas 3 melhores horas do dia à oração. Quão poucos Luteros temos agora? John Wesley gostava de 7 horas diárias em oração.
Quão poucos Wesleys existem agora? É de se temer que haja tão pouca intercessão entre os cristãos agora. O sumo sacerdote levava os nomes dos filhos de Israel sobre seus ombros e peitos quando ele se aproximava de Deus, uma figura do que Cristo faz e do que todos os cristãos devem fazer. Deus e nossas consciências são testemunhas de quão pouco intercedeis em favor dos nossos filhos, vossos servos, vossos vizinhos, a igreja de vossos pais e os ímpios que vos rodeiam por todo lado. Quão pouco orais pelos ministros, pelo dom do Espírito, pela conversão do mundo. Quão egoístas vocês são, até mesmo nas vossas orações. É de se temer que haja pouca união na oração. Os cristãos se envergonham de reunirem-se para orarem juntos. Cristo prometeu: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Muitos cristãos negligenciam esta promessa. Em Atos encontramos que quando os apóstolos e os discípulos oravam juntos, tremeu o lugar em que estávamos reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Ó, quão frequentemente e quanto tempo temos desprezado este caminho de obter o derramamento do Espírito. Não falam com desprezo algumas pessoas da oração unida? Eis que aqui uma razão pela qual Deus ordena as nuvens que não derramem chuva sobre nós. Ele aguarda até que o busquemos juntos, e então ele abrirá as janelas dos céus e derramará uma bênção tal, que todos os cristãos possam levantar o clamor. Esperança de Israel. 3. As almas convertidas, não convertidas. Há muito do que se envergonhar dos ministros e muito do povo de Deus, mas é muito mais do que se envergonhar das almas inconversas. Os pecadores de nossos dias têm uma grande insensibilidade de sua própria condição perdida. Muitos sabem que eles nunca creram no Filho de Deus e todavia estão sorridentes e felizes. Muitos sabem que nunca nasceram de novo e que a Bíblia diz que não verão o reino de Deus, e ainda que andem pelos caminhos da perdição, se alegram como se fossem herdeiros do reino de Deus, em vez de herdeiros do inferno. Isto é o que faz com Deus esteja longe e seja um estrangeiro na terra. Os pecadores de nossos dias têm uma grande insensibilidade de sua necessidade de Jesus Cristo. A Bíblia o declara como sendo amigo de pecadores. Todavia, quantos que estão lendo isto, ouvindo isto, estão contentes de viver sem conhecê-lo? Apesar dos cristãos sempre estarem falando das excelências de Cristo, que Ele é o primeiro entre 10.000 e que Ele é todo amável, todavia, eles não veem parecer nenhuma formosura em Cristo, nenhuma beleza para que o desejem. Eles preferem ouvir mais do céu ou do inferno do que de Cristo, rejeitando a livre oferta do Salvador. Ó vós, víboras surdas, que não quereis ouvir a voz do encantador, sois vós que fazeis que Deus seja um estrangeiro na terra e como um viajante que arma sua tenda para passar a noite. Tem havido muita resistência ao Espírito em nossos dias. Em algumas partes da Escócia, colocamos aspas aqui, no Brasil também, isso é eminentemente verdadeiro. Muitos têm sido feridos no coração e todavia suas convicções têm sido removidas. Alguns têm sido trazidos a sentir uma profunda inquietude por sua alma, mas têm olhado para trás como a mulher de Ló e se tornado em estátuas de sal. Isto é o que mantém Deus fora. Queridos pecadores não convertidos, vós sois bem pouco quão interessados deveriam estar do que este fosse um tempo de reavivamento da presença do Senhor. Não é nosso prazer falar dos juízos vindouros, do fogo do céu, do fogo do inferno, porém isto podemos ver claramente que, a menos que o Espírito de Deus desça sobre nossas paróquias ou reuniões cristãs como a chuva sobre a erva, muitas almas que estão agora em um país de paz logo estarão no mundo da angústia e ranger de dentes. Talvez não sejam juízos repentinos, pode não envolver o cair do céu, o inferno, como em Sodoma. A terra pode não abrir sua boca para receber sua presa, como no acampamento em Israel.
Mas os quebrantadores do dia do Senhor, os mentirosos, praguejadores, impuros, formalistas, mundanos, hipócritas, sim, todos os que estão sem Cristo, um a um, serão silenciosamente levados a uma eternidade obscura e fatal. Venham então e permitam que cada cristão e, acima de tudo, cada ministro derrame por causa de vocês, seu coração a Deus e clame: ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como um viandante que arma sua tenda para passar a noite? Tem sido a prática de muitos ministros na Inglaterra e Escócia, aspas de novo, parentes de novo, Brasil e outros países. Fecha. Organizar uma reunião de oração todas as manhãs de sábado, das 7 às 8 da manhã. Muitos ministros da nossa própria igreja têm o costume de se achegar ao trono da graça nas noites de sábado, às 7 horas. Muitos nas congregações de diferentes partes da Escócia têm concordado em orar em secreto, em família, das 8 às 9 horas da manhã de domingo. Não poderiam os ministros cristãos e os crentes da Escócia, de novo o Brasil, vamos colocar aqui, separados do corpo, desta maneira manter sua união em oração para que a nuvem de bênção, agora do tamanho da mão humana, possa se estender sobre todo o firmamento e trazer-nos tempo de refrigério da presença do Senhor? Texto retirado do site Monergismo, traduzido pelo Felipe Sabino de Araújo Neto, Cuiabá, Mato Grosso, 26 de abril de 2003. Essa é uma mensagem tentei reproduzir para que fique mais fácil de você ler ou ouvir. Ela me abençoa e espero que abençoe sua vida também, no sentido de despertar, de a gente despertar como cristãos do século XXI. Que a nossa alma não fique mais aconchegada na vida normal, comum, mas que realmente a gente tome a tocha, a bandeira e saia como cristãos vitoriosos, ministros, cristãos, membros da igreja, a anunciar as boas novas ao mundo perdido que carece, para que Deus não seja mais um estrangeiro na terra, mas que Ele seja conhecido em todos os lares, corações, famílias, para que haja restauração, vida, salvação, para que novamente a gente traga a igreja ao mundo, a vida real da palavra, do reino de Deus, Cristo aos corações. Deus, deixe no meu coração, mais profundo do meu coração, é ver um tempo assim, que o Senhor também seja isso.